Você pode ter resultados ou desculpas, nunca os dois. Esta frase, trazida pelo Arnold Schwarzenegger, ator, hoje político, enfim, pessoa pública importante, ele traz algo, uma dimensão extremamente técnica e aplicável a você que tem o objetivo da aprovação. Não dá para você conviver dando desculpas e achar que ao final terá resultados. E eu chamo a atenção que dentro de você, você saberá se você está efetivamente trazendo uma situação que é uma desculpa ou se efetivamente é uma situação verdadeira. Afinal de contas, o que está no seu coração você sabe. O que está no seu coração, o universo sabe. O que está no seu coração, Deus sabe. Depende, de qual tipo de crença ou da ausência de crença que você tem. E para você deixar de ter esta vida que não produz resultados, você precisa mudar essa postura. Eu sou o Prof. Elan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Esse é o podcast de número 254 e, de fato, eu estou aqui para lhe ajudar a deixar de ter uma vida que efetivamente está na média, que efetivamente não produz resultados, que efetivamente não leva aonde você quer. Está na hora de virar esse jogo. Mas antes de adentrarmos a temática no episódio de hoje, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, vou repetir a frase: você pode ter resultados ou desculpas, nunca os dois. E qual é a dimensão que isso tem para você que estuda para concursos públicos? Nesse momento, nós estamos às 5h30 da manhã e ontem nós finalizamos o evento Jornada da Aprovação. De fato, eu poderia, durante essa semana, dizer: não foi postado o podcast porque eu estou na semana, de fato, de muita entrega, numa semana em que eu preciso planejar toda a linha de conteúdo, na semana em que é necessário planejar toda a linha de roteiro de entrega, toda a linha de raciocínio a ser disponibilizado, de materiais, de desafios, de links, de áudios, de depoimentos. É uma semana mais intensa. E eu poderia escolher dizer, em virtude de tal, eu não postarei os podcasts nessa semana. Só que quando eu estou diante da situação e eu tenho que escolher, eu posso escolher esta desculpa, porque no fundo é uma desculpa, porque se eu tiver uma prioridade, eu vou conseguir encontrar algum horário para efetivar, para realizar, para gravar esse episódio em detrimento de uma outra atividade, claro, até porque o dia ele não se multiplica. Então, o que é que a gente faz para gerar essa multiplicação? Nós damos prioridades. Então, o podcast hoje, ele impacta a vida de quantas pessoas? De centenas, de milhares de pessoas. Então, se ele tem um impacto positivo naquelas pessoas que seguem o professor Alan, que curtem cada pílula de motivação como a Soraya trouxe ontem no evento, ou como a Elaine traz, que aquele aspecto já muda o dia dela, ou como o Átila traz, que é a dose de dopamina diária, ou como pessoas que comentam todo santo dia, como é o caso da Débora, todo santo dia ela traz a frase de impacto no WhatsApp. Só a Débora, só a Soraya, só especificamente só a Camila. Não, eu estou citando alguns. Em alguns podcasts eu cito uns, outros eu cito outros, a Lorena. Então, cada pessoa tem um lugarzinho especial. A Silvia, de fato, cada pessoa com suas peculiaridades, com os seus desafios.
pessoas que têm desafios de saúde. E quando ouve um podcast como esse, diz assim, professor, hoje eu levantei da cama porque eu consegui te ouvir. Então, quando eu olho para isso, eu olho para o resultado. Daqui a pouquinho, às 6 horas, é o momento do treino. E eu preciso estar no treino. Então, hoje, mesmo dormindo mais do que meia-noite, eu precisei acordar um pouquinho antes. Na verdade, é 5 horas cravado para poder estar aqui, para poder estar produzindo esse podcast, porque eu quero dar o resultado para você. Existe um resultado de uma credibilidade profissional, de uma responsabilidade perante cada uma das pessoas que me acompanham, que me seguem. Então, eu preciso escolher ter resultados. Afinal de contas, tem pessoas que estão esperando esse podcast para transformar efetivamente a produtividade do respectivo dia. Mas eu poderia escolher dar uma desculpa. E você, o que é que tem feito? E você, qual história que você quer contar ao final da jornada de preparação? Quando eu penso em concursos públicos, mas ao final da jornada da vida, quando você raciocina a sua vida como um todo, o que é que você vai falar quando você tiver 60, 70, 80 anos? Você vai dizer que alguém interferiu, você vai dizer que é crise econômica, você vai dizer que é pandemia, você vai dizer que o presidente X ou Y. O que é que você vai contar? Qual é a história que você quer contar? Uma história de sucesso ou uma história de desculpas? Porque não se iluda. Você é suficientemente inteligente para saber se a história que você está contando é uma história que traz resultados ou uma história de vitimização. E eu estou aqui com todo sinta amor nas minhas palavras. Quando eu falo para você, se for o caso, parar de dar desculpas, é porque eu quero você no pódio. Não é para você ter raiva da minha fala. É para você ter raiva da atitude que você tem, que não leva ao resultado que você quer. E é exatamente aí a pergunta: o que que representa para você ter resultados? Quando você tem um resultado no trabalho de um esforço que você teve e você recebe um elogio do seu chefe, você recebe o reconhecimento dos seus colegas. Ah, não, eu nunca recebo, mas será que nunca mesmo? Em nenhuma circunstância isso nunca aconteceu na sua vida profissional, estudantil. Certamente, se você cumpre as atividades, você recebeu um reconhecimento meu, porque ter resultados gera reconhecimento. E eu tenho certeza que quando você recebe os parabéns por você ter cumprido o que você se propôs a fazer, por você ter cumprido as metas, você não raciocina que foi mais do que a sua obrigação. Eu tenho certeza que você não faz isso. Porque se você faz isso, você está olhando para o seu cérebro e dizendo: quando você não faz, eu vou bater em você. Mas quando você faz, você não fez mais do que a sua obrigação. Aí seu cérebro vai dizer: aí eu não aguento. Me trate com mais carinho. Então, quando você tem resultados, você precisa comemorar as pequenas vitórias. Vai lá no Instagram e vê exatamente a postagem que estará feita agora pela manhã. Vai lá e olha o que que eu disse nessa postagem. Olha exatamente a necessidade de você comemorar as pequenas vitórias. Então, quando você tem resultado em algo que você se propõe a fazer, certamente o seu estado de espírito ele muda. E é exatamente essa transformação que você precisa aproveitar, que você precisa internalizar, que você precisa fazer progredir. E a outra pergunta é exatamente a seguinte: o quanto lhe dói não conseguir alcançar o objetivo traçado? Eu noto que algumas pessoas têm uma dor enorme, por exemplo, quando elas não conseguem cumprir uma meta. Eu noto que a decepção, ela se torna muito grande. Só que o que você precisa enxergar é que a decepção, a frustração, ela não pode ser todo santo dia, ela não pode ser contínua. Ela não pode gerar um hábito, porque senão isso vai gerar o que a gente chama de procrastinação. Todo santo dia não dá tempo. Todo santo dia você não consegue. Todo santo dia tem algo que você traz que é muito mais uma desculpa do que uma alta performance. Intercorrências vão existir, situações inesperadas vão ocorrer, mas eu lembro para você
você pode ter resultados ou desculpas. Nunca os dois. Arnold Schwarzenegger. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que você lembrou ao ouvir os trechos desse episódio. Lembrando que você tem que encaminhar para uma pessoa. Você vai lá, você vai escolher uma pessoa. Essa pessoa vai chegar aqui neste trecho do episódio para ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e ela vai se sentir extremamente feliz, extremamente lisonjeada ao perceber que você encaminhou para ela. Você que recebeu esse podcast, diz aqui de quem você recebeu, diz aqui nos comentários, volta lá, agradece a pessoa que ele encaminhou e segue de fato esta ação positiva para que as outras pessoas possam se sentir igualmente realizadas. Perfeito? Realizadas, perfeito? E você que talvez sente para estudar, mas não saiba por qual caminho percorrer. Talvez você que estuda, mas tem a sensação que não sai do lugar. Chegou o momento de você virar essa chave. E você só vai conseguir fazer isso tendo atitudes diferentes da que você teve até aqui. Afinal de contas, é como é uma frase atribuída ao Einstein. Loucura é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem atitudes diferentes para que os seus para que as antigas desculpas se tornem resultados extraordinários. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 255. Até lá, valeu, grande abraço.